Damos início aqui à sexta parte desse curso, onde tratamos das ondas eletromagnéticas. As equações de Maxwell com a variação dos campos para o caso das ondas das variações senoidais e considerando no espaço livre, dependentes apenas dos campos elétricos e dos campos magnéticos, podem ser escritas como a seguir. Divergente de E igual a zero, rotacional de E igual a menos μ0 dH dt, divergente de H igual a zero e o rotacional de H igual a ε0 dE dt. Observe que estamos considerando espaço livre e totalmente variantes. Em formas senoidais, a gente pode utilizar a identidade de Euler, considerando que o campo, a variação seja com cosseno, então podemos escrever dessa forma. Ou seja, o campo elétrico vai estar, vamos considerar que ela está sempre na direção AX, então ele vai ser dado por um campo EXYZ, ou seja, o campo elétrico é função das variáveis x, y, z, podendo ser até de ômega também, mas não do tempo. E cosseno de ômega t mais φ, onde φ é um ângulo de fase que também pode ser função das mesmas variáveis que dá aqui, x, y, z e até de ômega. Então, utilizando a identidade de Euler, nós vamos ter que EX vai ser o real dessa equação. É x, y, z cosseno de ômega t mais φ, mais j é x, y, z seno de ômega t mais φ. Ou seja, a parte real, convertendo a parte de seno, cosseno e seno na forma exponencial, ficamos com e x, y, z é de j ômega t mais φ, que é a parte real de e x, y, z EJ mais EJφ mais a exponencial de J ômega t. Que simplesmente, na forma fasorial, a gente vai ter EXS, ou seja, tiramos a parte, o termo real, e colocamos no domínio da frequência S. Então vai ser EXYZ exponencial de Jφ, forma fasorial. Como dito, o índice S é a quantidade no domínio da frequência. O valor da função no domínio do tempo pode ser encontrado multiplicando EXS por EJ elevado a J ômega t e retirando a parte real da mesma forma, invertendo a situação. Agora, se observar a derivada desse campo elétrico em X, com única direção em X, fazer a derivada no tempo, a gente vai encontrar que ela é ômega menos ômega seno de ômega t mais φ, ou a parte real dessa função, a função anterior que nós tínhamos, multiplicada por j ômega, já que o j ômega na parte do cosseno vai ficar j ômega, vai ser eliminado pela função real, e a parte de j seno vai ficar j vezes j menos ômega seno. Então, essa função pode ser vista dessa forma. Então, exatamente o que está descrito aqui. De forma fasorial, encontra-se que a derivada no tempo de EXS vai ser J ômega EXS, no qual se percebe que a derivada no tempo de uma função circular é igual à multiplicação de J ômega no domínio da frequência. Assim, as equações todas de Maxwell para o caso tratado dos campos na forma de ondas cossenoidais e puramente no espaço livre se tornam em forma de fasores o divergente de E de S igual a zero, rotacional de E de S igual a menos J ômega μ0 H de S, divergente de H de S igual a zero, e o rotacional de H de S igual a J ômega ε0 E de S.
A solução para as equações de Maxwell pode ser obtida utilizando a equação de ondas, que é encontrada rotacionando a segunda equação, ou seja, rotacional do rotacional de E de S, a segunda equação é essa daqui, vai ser igual a menos J ômega μ0 rotacional de H de S. O rotacional de H de S é J ômega ε0 E de S. Então, ao substituirmos, tem essa equação aqui, que é a equação vetorial de Helmholtz, ou a equação de onda. Considerando que o campo elétrico tem apenas componente na direção x e varia apenas em z, ou seja, à medida que sobe no eixo z, o campo elétrico vai variando, mas a direção única desse campo está apontando sempre para x, então a equação de onda vai ser solucionada dessa forma. Rotacional, o laplaciano de Ex de S vai ser menos ômega 2 μ0 ε0 Ex de S, que vamos solucionar para esse ponto de vista, ou seja, não varia em x, não varia em y, porque a gente diz que varia apenas em z. Então, a gente tem essa equação para resolver. Então, a solução para essa equação é Ex de S igual a Ex0 exponencial de menos J ômega raiz de μ0 ε0 z. O z fora da raiz, claro. No domínio de tempo, a solução é dada multiplicando por E a J ômega t e tirando a parte real, que vai nos dar Ex0 cosseno de ômega t menos beta z, onde beta é ômega raiz de μ0 ε0, como sendo a constante de fase, ou número de onda, e Ex0 é o valor máximo da magnitude de Ex em z igual a 0 e t igual a 0. Beta tem unidade de radiano por metro. Também nesse resultado a gente encontra exatamente essa raiz de μ0 ε0, que é 1 sobre 3 vezes 10 à oitava, que é 1 sobre c. Ou seja, a velocidade da luz no espaço livre, que é 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Isso determina que o termo z sobre c tem unidades de tempo, indicando o atraso no tempo que uma onda apresenta para ir de um ponto inicial e ir a um ponto final a z metros de distância. Ou seja, a onda está caminhando na velocidade da luz. Também se encontra que beta é igual a ômega sobre c. E para t igual a 0, encontra-se o termo do cosseno como sendo esse valor aqui, ômega z sobre c. Dessa forma, se determina o comprimento de onda, que é dado por lambda igual a c sobre f, e essa relação beta igual a 2π sobre lambda. Assim, já que consideramos a propagação da onda na direção mais z, podemos observar que para um ponto P, onde x é constante, é necessário que ômega t menos beta z seja igual a um valor k constante. Que pela condição de que o tempo cresce linearmente e z também, o valor da fase não muda. Assim, pela derivação, encontra-se que dz dt é igual a ômega sobre beta, que é igual a c, que determina que a onda está caminhando, definindo sua denominação de onda caminhante ou onda progressiva. Entende-se esse termo? Observe bem o que quer dizer isso. Ômega ele vai estar variando subindo em z, mas por causa desse termo aqui, a derivada constante indica que a onda está subindo completamente em z, a onda inteira. Por isso que ela chama de onda caminhante. Utilizando esse resultado obtido para o campo elétrico, soluciona-se também para o campo magnético, onde encontramos HY de S, dado
por esses termos aqui, onde encontramos, organizando, x de zero, raiz de ε0 sobre μ0, vezes a exponencial de menos j beta z, que no domínio do tempo vai dar x0, raiz de ε0 sobre μ0, cosseno de ômega t menos z sobre c, que é menos beta z. A componente do campo elétrico se movimenta na direção z com um campo magnético perpendicular. É o que se observa, porque o campo elétrico é x e h está apontando para y, mantendo sua fase. Por outro lado, tendo os dois resultados, se a gente dividir o campo elétrico pelo campo magnético, vamos encontrar raiz de μ0 sobre ε0, que é um valor constante e determina que os campos estão em fase. Então, estando num espaço livre, as ondas vão estar em fase. Esse valor é denominado de impedância intrínseca, eta igual a raiz de μ sobre ε. Ou seja, como é impedância, tem unidade de ohm, e que para o espaço livre tem o valor de 377 ohms, aproximadamente 120 π. Se tivermos num dielétrico perfeito, onde não há perdas, a equação de onda tem como resultado para o campo esse valor com um exponencial. Esse valor é o mesmo valor anterior dado, só que com essa exponencial de menos alfa z, onde a gente tem que, na forma fasorial, apenas trocamos para x de s e colocamos o exponencial de menos j beta z. E o termo alfa z, ou seja, a exponencial de menos alfa z, se refere às perdas da onda ao atravessar um meio diferente do espaço livre. A gente está considerando o dielétrico perfeito. Se o meio é sem perdas, esse alfa tem que ser zero. E, consequentemente, é a menos alfa z igual a 1, o que torna a equação similar à do caso do espaço livre. Então, como temos essa condição aqui, multiplicação, e aqui a condição de exponencial, essa multiplicação se torna uma soma das potências, então denomina-se o gama como sendo alfa mais j beta, como sendo a constante de propagação complexa. Então, gama, para poder ficar o termo direto aqui, ao invés de termos a multiplicação das exponenciais, vamos ter apenas a exponencial dada dessa forma e, consequentemente, substituímos por gama, a constante de propagação complexa. Como não há perdas no dielétrico, o que é que a gente tem? Que gama vai ser apenas mais ou menos j beta, porque alfa é zero. E os sinais indicam a direção da propagação da onda. Ou seja, mais se a onda está na direção positiva, negativo se for na direção positiva e positivo na direção negativa. Observe que o valor de beta mudou apenas no meio, porque no espaço livre era a raiz de μ0 ε0. Agora vamos ter a raiz de μr, μ0 εr ε0. E considerando a propagação positiva, então a gente vai ter o x0, o x dado por essa equação, e sua velocidade de propagação vai se tornar menor, c sobre raiz de μr e εr, porque todo material vai ter um valor maior do que 1, tanto de permissividade como permeabilidade. Então, a velocidade da onda em qualquer material sempre é menor do que a do espaço livre. O comprimento de onda reduz também em relação ao espaço livre, pois, considerando aqui a velocidade reduzida,
A velocidade vai estar exatamente dessa forma. O comprimento C sobre F vai estar dependente do μr ε0, μr εr. Então, vamos ter o lambda zero, que se relaciona com C sobre F, e, consequentemente, o comprimento reduz. Para o caso do campo magnético, vamos ter HY sendo EX0 sobre eta, vezes o cosseno de ômega t menos beta z, e a impedância intrínseca se torna apenas 377 raiz de μr sobre εr em ohms. Então, ela vai ser menor que a do espaço livre. Em meios com perda, ou seja, incluindo condutividade, permeabilidade relativa e dielétricos com perdas, outras situações se apresentam, pois condutividade sendo considerada, as perdas ômicas ocorrem. Assim, a partir da equação de Maxwell, se a gente considerar aqui que agora temos essa corrente, então, sigma é de S, vamos ter a equação agora, o rotacional de H sendo dado por sigma mais j ômega epsilon vezes E de S. E aí, nós temos que gama vai ser agora essa nova equação, que podemos modificar, simplificar dessa forma, sendo igual da mesma forma a alfa mais j beta. Só que alfa agora já não vai ser mais diferente, não vai ser mais zero. Vai ser diferente de zero, porque vai ter perda ômica. Então, calcular o valor da impedância intrínseca, a gente tem a equação X de S e HY de S, que quando fazemos H sobre E, vamos encontrar esse termo aqui. Então, nesse termo da impedância intrínseca, os campos não estão em fase no tempo mais, porque há uma variação complexa entre eles. Observe que antes o eta era apenas μ sobre epsilon, a raiz de μ sobre epsilon. E agora tem esse termo que a variação complexa, mostra haver variação complexa. A constante de atenuação alfa, à medida que a onda se propaga em direção a z, o termo exponencial exponencial de menos alfa z define uma redução na amplitude da onda nos dois campos, como está sendo mostrado aqui, que mostra a atenuação e a defasagem entre os campos. Então, defasagem e diminuição exponencial. A defasagem devida a J, que é gerada pela condutividade. Devido ao efeito dessa condutividade, determina-se um critério para avaliar que equação utilizar em termos de aproximação. Que esse critério é chamado de tangente de perdas, dado por tangente de θ igual a sigma sobre ômega epsilon. Quanto mais próximo de zero for esse termo, mais desprezível ele é, tornando as equações como uma dieta tendendo a um valor real. Mas, em termos da engenharia, um valor que pode ser considerado desprezível é essa tangente de θ ser menor que 0,1, ou seja, menor que 10%, o que reduz muito os erros de aproximação. Expressando gama na forma binomial para a tangente de perdas, a tangente de θ menor que 0,1, a gente encontra os termos alfa, aproximadamente igual a sigma sobre 2 raiz de μ sobre epsilon, beta, aproximadamente ômega, raiz de μ epsilon, e eta, aproximadamente o valor de raiz de μ sobre epsilon, vezes 1 mais j sigma sobre 2 ômega epsilon, para o caso da tangente de perdas menor que 0,1. Como os campos apresentam energia entre si, a onda carrega uma potência em seus campos, a qual é baseada no teorema de Point. Esse vetor é definido como o vetor P de Poynting, que é igual a E
vetorial H, ou seja, o campo elétrico vetorial, o campo magnético, que é a densidade de potência instantânea, cujas unidades de medida são watt por metro quadrado. Com esse vetor, a gente prova que essa situação ocorre em que esse primeiro termo aqui do primeiro membro indica o fluxo de potência que atravessa uma superfície fechada. E o segundo membro apresenta os termos com unidade de potência, com o primeiro sendo a potência ôhmica total dissipada no volume e o segundo a energia total armazenada nos campos por unidade de tempo, potência instantânea. Em outros termos, se for considerar uma antena fechada numa superfície fechada, as ondas eletromagnéticas que estão sendo geradas através de correntes variantes, campos variantes naquela antena, vai estar indicado aqui, e aqui vamos ter as variações da energia que vai estar sendo gasta e sendo dissipada no volume e o que está variando no volume, circulado por essa superfície fechada. Assim, o vetor de Point indica a potência saindo do volume e a direção também da propagação de onda. Observe que até agora estamos tratando o campo elétrico na direção X e o campo magnético na direção Y. E a onda tem propagação Z, o que é provado no vetor de Point EX na direção AX, vetorial HY na direção AY, vamos ter PZ na direção AZ. Além do mais, o valor médio da densidade de potência em uma onda vai ser dada pelo valor do vetor de Point médio, que vai ser calculado por esse meio. 1 sobre T da integral de 0 a T do produto vetorial entre E e H, naquele tempo. Quando se tem um meio sem perdas, como um dielétrico perfeito, e um meio magnético isotrópico, com ε igual a εr, ε0, e μ igual a μr, μ0, a equação que mostra a potência do vetor de Point torna-se essa equação aqui. Que antes estávamos com ε0, μ0. Agora estamos com εr, μr. E, para esse caso, apresenta os mesmos valores do vetor de Point médio, ou potência média, que é x0 ao quadrado sobre 2η, com eta igual a raiz de μ sobre ε. Se o meio apresenta perdas, então vamos ter a exponencial agora de menos 2 αz com 2θm ao invés de 2η e cosseno de θn, onde o eta final vai ser o θm com um ângulo de fase θn. Além disso, quando a onda ela toca em bons condutores, ela apresenta um chamado efeito pelicular. Ou seja, ela gera grandes correntes de condução e a energia da onda decresce rapidamente ao penetrar o condutor. E essa condição é descrita pela tangente de θ, sigma sobre ômega epsilon, muito maior do que 1. Ou seja, enquanto consideramos as condições para ser desprezível ser menor que 0,1, aqui já temos o valor maior que 1. Isso torna o termo real nas equações desprezível. Ou seja, esse termo aqui. O 1 é desprezível porque isso aqui é muito maior que 1. Então, esse valor vai mudar, o valor de gama vai variar e nós podemos aproximar para esse termo aqui, J raiz de menos J ômega mi sigma. Se a gente tem que esse termo aqui, o menos J pode ser considerado como uma fase de menos 90, então a gente pode simplesmente
trabalhar em cima desse termo e encontrar o valor de gama como sendo esse termo aqui. Como o ômega é 2πf, então a gente encontra apenas que esse termo aqui, gama, vai ficar J1 mais 1 vezes a raiz de πf mi sigma, onde podemos retirar diretamente dessa equação. Então, aqui, como gama é igual a alfa mais j beta, então isso implica dizer que alfa e beta têm o mesmo valor πf mi sigma. Agora, observando que a densidade de corrente de condução gerada com a penetração da onda no condutor apresenta um decréscimo exponencial negativo, então em z igual a zero, ou seja, na hora que a onda toca o condutor, esse fator se apresenta como valor unitário, E elevado a zero igual a 1, e vai reduzindo seu valor para E igual a menos 1 igual a 0,368, quando a gente tem exatamente esse valor, menos E, raiz de πf mi sigma, igual a menos 1, ou Z igual a 1 sobre raiz de πf mi sigma, que é 1 sobre alfa, que é também 1 sobre beta. Isso é o que determina que a densidade de corrente de condução máxima está na superfície do condutor. E, na medida que penetra no condutor, rapidamente ela diminui. Esse valor de Z é denominado de profundidade de penetração ou profundidade pelicular. Então, por causa disso, a gente tem um termo específico chamado de delta, que é 1 sobre alfa, 1 sobre beta, que é 1 sobre πf, raiz de πf mi sigma, que é a profundidade pelicular. Isso implica dizer que há uma diferença entre a resistência de um condutor para a corrente contínua e a corrente alternada. Pois no caso da corrente contínua, a seção do condutor considerada no cálculo é toda a área transversal. Ou seja, simplesmente você tem a área onde todos os elétrons passam por dentro do fio. Já no caso da corrente alternada, a área considerada no cálculo é apenas a área que a onda penetra, porque a corrente alternada é uma onda eletromagnética. Por exemplo, para o caso da corrente contínua, nós temos que a resistência é calculada como L sobre sigma S. No caso da corrente alternada, com uma frequência F, esse efeito pelicular existe e a área, por exemplo, para o caso de um condutor circular, vamos ter 2πr delta. Por que isso, essa aproximação? Porque a gente tem que delta ao quadrado é muito menor do que 2r delta. Então, esses dois termos se eliminam. Esse daqui é muito menor, então podemos aproximar só por π 2r delta, que está aqui. Então, esse é o efeito pelicular num fio com seção reta circular. Ou seja, caso da corrente contínua, toda a área é considerada no cálculo da resistência. No caso da corrente alternada, o delta é que determina, ou seja, a onda não vai penetrar mais do que isso. Então, a resistência aumenta para o caso da corrente alternada, que é uma onda eletromagnética. Além de mais, com a variação nos campos devido aos bons condutores, as expressões de velocidade, comprimento de onda, constante de fase, tudo vai mudar. Então, como a gente tem beta igual a 2π sobre lambda e beta igual a 1 sobre delta, que é igual a raiz de πf mi sigma, então lambda passa a ter o valor 2π delta e que U é igual a f lambda se torna U igual a 2π f delta, ou ômega delta. A impedância intrínseca passa a ser automaticamente eta igual a raiz de j ômega mi sobre sigma, porque esse valor sigma é muito maior do que epsilon.
que é o caso tratado, sigma sobre ômega epsilon muito maior do que 1. Também temos que, se a raiz de J é a raiz de um ângulo 90, então é um ângulo 45, e delta é dado por isso, então a gente pode trabalhar isso e eta ficar como sendo dado por 1 mais sigma delta mais J1 mais sigma delta. No caso dos campos, a gente tem EX e HY, a gente vai, ao fazer os cálculos, encontramos que o campo elétrico vai ficar EX0 exponencial de menos Z sobre delta, cosseno de ômega t menos Z sobre delta. Enquanto que o campo magnético vai ser EX sobre eta, que vai dar essa equação sigma delta EX0 sobre raiz de 2, exponencial de menos Z sobre delta, cosseno de ômega t menos Z sobre delta, menos π sobre 4. Ou seja, há um atraso no campo magnético, fazendo com que sua amplitude máxima ocorra a 1/8 do ciclo depois do campo elétrico em cada ponto. Isso é o efeito causado pela onda caminhar nos bons condutores. Enfim, os bons condutores terminam sendo um guia de onda, mas com isso ele tem que gastar parte da energia. O vetor de point médio vai se tornar descrito dessa forma, sigma delta é x0 ao quadrado sobre 4, exponencial de menos 2z sobre delta, em que para a distância de uma profundidade pelicular, a potência é reduzida para 13,5%. Por outro lado, a potência média atravessando a superfície do condutor dentro de uma área dada, na direção da corrente, vamos ter esse valor dado aqui, sigma delta BL é x0 ao quadrado sobre 4, que em termos da densidade de corrente, na superfície do condutor, essa potência média vai ser delta BL Jx0 ao quadrado sobre 4 sigma. Assim, considerando um condutor de profundidade infinita, então a perda de potência resultante para a corrente total na largura B distribuída uniformemente em delta pode ser obtida calculando a corrente dessa forma, onde podemos simplesmente jogar o resultado e encontrar aqui, que em notação complexa vai ser Jx0 B delta dividido por 1 mais J1. Disso, a perda ômica por unidade de volume é J vezes E, J escalar E. E sendo a corrente distribuída uniformemente nessa área definida, ou seja, a área que está descrita pelo delta, então vamos encontrar esse valor para a densidade de corrente e a potência vai ter o valor médio dado por esse termo aqui. Outra consideração das ondas eletromagnéticas são, em princípio, a reflexão, a transmissão e o coeficiente de onda estacionária, que são sequências de efeitos a partir do momento em que uma onda bate em um meio condutor que parte transmite, parte reflete, e todas essas três condições são baseadas nesse efeito. Ou seja, se temos uma onda que vem em um meio 1, que é definido por uma permissividade, uma permeabilidade e uma condutividade, e ela passa desse meio 1 para um meio 2, definido por outra permissividade, outra permeabilidade e outra condutividade, então automaticamente ocorre o fenômeno da reflexão. Ou seja, parte da onda refletida, voltando para o meio 1, parte é transmitida, indo para o meio 2. Se a onda, considerando que os dois meios seja o meio 1
na parte z menor que zero e o meio 2 a parte z maior que zero, então o campo elétrico tendo componente AX unicamente, como a gente vem sempre considerando, então no meio 1 a gente vai ter o campo elétrico definido conforme esse termo aqui. É xs1 mais igual a x10 mais, que é a amplitude nesse meio, vezes a exponencial de menos gama 1z. No campo magnético associado, vamos ter esse mesmo meio, essa mesma equação dividido por eta 1, que é a impedância intrínseca do meio 1. Quando a onda vem incidindo, que ela bate na região e encontra outro meio, o que acontece? Parte dessa onda é refletida e parte dela é transmitida. Um exemplo, considere um vidro fumê, onde parte da luz você consegue se ver por ser refletida, você consegue ver sua imagem, mas do outro lado desse vidro, uma pessoa pode lhe ver, a pessoa vai ver a onda transmitida, vendo sua imagem. Então, na fronteira entre os dois meios, z igual a zero, exatamente nessa posição onde os dois meios se encontram, temos a onda incidente, a onda refletida, e na região 2 vamos ter a onda transmitida. Assim, tanto o campo elétrico como o campo magnético são tangentes ao plano da fronteira, já que a propagação está exatamente de forma normal à mudança dos meios. Então, por causa disso, a gente tem que a transferência de energia é formulada diretamente através dessas equações. Ou seja, o EX de S2 e o HY de S2+, que é a onda transmitida. E o meio de propagação tem uma constante de propagação, γ2, com impedância intrínseca, eta 2. Pelas condições de contorno, a gente sabe que os campos tangenciais são iguais. Então, o x10 vai ser igual a x20 só se eta 1 for igual a eta 2, o que não é o caso. Então, de acordo com o valor de eta 2, a onda retorna ao meio 1 na direção negativa de z, que é a onda refletida, ao se encontrar com a fronteira. Então, vamos ter o sinal negativo dizendo que é a onda refletida. E esse termo x10 pode ser complexo. Pelas condições de contorno na fronteira, são satisfeitas dessa forma. Vamos ter os campos iguais, mas o campo de incidência ele é igual ao campo de incidência mais o campo na região 1 vai ser o campo somado com a onda refletida, que vai ser igual à transmitida. Do mesmo jeito, o campo magnético. Se solucionarmos para o meio 1, vamos encontrar esse termo aqui, que podemos simplificar ele com esse termo gama, onde chamamos gama de coeficiente de reflexão. O x10-, ou seja, na região 1, o campo elétrico de reflexão dividido pelo campo elétrico de incidência. Então, esse termo dá eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 mais eta 1. Esse pode ser um número complexo. Se for complexo, define que a onda refletida é defasada da onda incidente. Calculando para o caso da onda transmitida, em função de x1 positivo, que quer dizer a onda incidente, nós temos esse termo aqui, 2 eta 2 sobre eta 2 mais eta 1, que é chamado de coeficiente de transmissão. Quando se considera que a onda incide em um condutor perfeito, ou seja, σ2 igual a infinito, então
vamos ter essa eta2 igual a zero. E a onda transmitida nula, porque não existe campos variáveis em um condutor perfeito. É como se fosse a luz batendo em um espelho. Simplesmente ela reflete 100%. Então, o gama vai dar menos 1. O que implica que a onda refletida é igual à onda incidente. Sinal negativo, claro, porque a onda é completamente refletida. Nesse caso, para a região 1, vamos ter essa situação em que α1 igual a α2 igual a zero, devido que as duas regiões são perfeitas e não há perdas. Fazendo isso, encontra-se que xs1 igual a menos j2 x10 mais seno de beta1z, que no domínio do tempo é definido dessa forma. Ou seja, se a onda bate contra um condutor perfeito, saindo de uma região para outra, e é um condutor perfeito, o que acontece é que a onda é totalmente refletida, mas ela está como se fosse parada, uma onda que fica simplesmente sem variação do caminho, como tinha antes, beta z. Então, a onda fica dessa forma. Esse campo é denominado de onda estacionária, que tem seus pontos no plano em beta1z igual a nπ. Consequentemente, a gente vai ter essas situações. No caso do campo magnético, temos esse resultado, que também vai nos dar essa mesma situação. Se o condutor não é perfeito, aí há uma onda refletida e uma transmitida. Na região 1, há um campo incidente e um refletido que determina a composição de uma onda propagante com uma onda estacionária, que é descrito apenas como uma onda estacionária. Dessa forma, a gente tem essa condição em que x1 é uma função senoidal do tempo, podendo ter um ângulo de fase diferente de zero. Se a região 1 for um dielétrico perfeito e a região 2 for um material qualquer, então a gente tem essa reflexão. Trabalhando em cima de gama, se ele for complexo, a gente pode escrever o gama dessa forma, seu módulo exponencial de jφ. Se a região 2 for um condutor perfeito, ou tiver eta2 menor que eta1, com eta2 real, então a gente vai ter esse φ igual a π. E se a região 2 tiver eta2 maior que eta1 com eta2 real, então φ igual a zero. Calculando assim esse campo total na região 1, a gente encontra essa situação, em que o campo elétrico nessa região 1 apresenta seus valores máximos quando isso aqui ocorre, ou seja, os valores máximos estão sempre nesses pontos. Ou seja, os valores máximos vão ser sempre quando satisfazemos essa condição aqui. Se considerarmos para ver os valores mínimos da onda, vamos utilizar o equacionamento da mesma forma e encontrar os pontos onde eles estão defasados de 180 graus, que são exatamente para essas condições aqui. Consequentemente, usando os valores de máximo e de mínimo, a gente pode simplesmente calcular esse termo aqui, chamado de S, que é o coeficiente da onda estacionária, que é os máximos do campo elétrico dividido pelos mínimos do campo elétrico nessa onda. Dá apenas 1 mais o módulo de gama dividido por 1 menos o módulo de gama. Isso permite determinar se há reflexão ou não de uma onda estacionária, pois como o módulo de gama é menor ou igual a 1, S é sempre positivo e maior que a unidade. Para o caso de gama igual a 1, a amplitude da onda refletida é igual à amplitude da onda incidente, que indica que toda a onda incidente é refletida, pois
a gente tem que o S vai dar infinito, 1 menos 1. Ou seja, se os máximos e mínimos de amplitude são iguais. Além do mais, se considerar α1 igual a zero, é diferente de zero, então a onda incidente é atenuada à medida que avança na direção mais E, enquanto que a onda refletida também é atenuada ao se propagar para Z menor que zero. Ou seja, se há perdas nos dois meios, a gente vai ter simplesmente a onda que vai diminuindo tanto na parte refletida como na onda incidente, para o caso de α1 diferente de zero. Analisando agora os termos, os campos elétricos e magnéticos a uma distância Z igual a menos L, temos que esses campos, pegando as equações, colocando Z igual a menos L, vamos ficar com esses campos dados por essas equações. E com os campos nessa localização, a gente define o que se chama de impedância de entrada no meio como a divisão de EXS1 sobre HYS1 em Z igual a menos L, que dá eta1 exponencial de J beta 1L mais gama exponencial de menos J beta 1L dividido por a exponencial de J beta 1L menos gama vezes a exponencial de menos J beta 1L, que no domínio do tempo a gente pode formalizar como a impedância de entrada igual a impedância no meio 1 vezes eta2 mais J eta1 tangente de beta 1L dividido por eta1 mais J eta2 tangente de beta 1L. Esse é o meio, a impedância do meio percebida pela onda a partir da posição Z igual a menos L. O que se vê a impedância de entrada é a composição da impedância do meio com impedância ao seu final. Um exemplo típico de dois fios e uma entrada de um circuito. O mesmo caso é ver, por exemplo, o caso de uma antena. A antena e a entrada de uma televisão. Quando a onda toca, que passa a energia, ela vai simplesmente ter que encontrar aquela impedância igual para que ela possa passar toda a sua potência, que é justamente o que acontece. Se ela não encontra um casamento de impedância, como é chamado, então a onda automaticamente reflete aqui e a imagem, a TV, se torna ruim, porque parte da onda está sendo refletida, só uma parte está sendo transmitida. Se eta2 igual a eta1, então a impedância de entrada é igual a eta1, que não há reflexão, que eu acabei de falar, o que se denomina de sistema casado. E se eta2 igual a zero, ou seja, a região 2 for um condutor perfeito, então a impedância de entrada vai ser J eta1 tangente de beta 1L, que é uma impedância puramente complexa que faz que toda a energia seja refletida. Também deve-se observar que esse beta 1L igual a NP, ou quando EXS1 igual a zero, a impedância de entrada é zero. Além do mais, a impedância de entrada sendo infinita nos pontos em que é igual a infinito, nos pontos em que HYS1 é igual a zero. Então, todas essas condições são exatamente uma situação vista clara nesse tipo de imagem. Com isso, finalizamos esse curso de eletromagnetismo falando aqui, nessa última parte, sobre as ondas eletromagnéticas.